Oi, pessoal, tudo bem aí? Espero que sim. E hoje, dando continuidade à série de mulheres pouco conhecidas na Bíblia, porém não menos importantes, quero falar sobre uma mulher muito especial encontrada no livro de Juízes, capítulo 4 de nossa Bíblia. E o texto começa dizendo que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E o texto diz que tornaram, porque nos primeiros capítulos de Juízes lemos que eles, por várias vezes, eles praticaram idolatria, apostasia da fé e paganismo. E então o Senhor os entregava às mãos dos inimigos, mas que o mesmo Senhor, o nosso Deus, que fazia isso também agia com misericórdia, com graça e compaixão para com aquele povo, enviando a eles juízes para livrá-los de seus inimigos. E agora no capítulo 4 não é diferente. O povo havia voltado a praticar idolatria, paganismo, apostasia da fé, e o texto fala que havia o rei Jobim, que era o rei cananeu, e que esse mesmo rei oprimia aquele povo, os filhos de Israel, por 20 anos. Aquele povo estava sendo oprimido pelo rei Jobim. O rei Jobim, que tinha em seu poder uma tropa militar governada, liderada pelo comandante Císera, e que o mesmo rei Jobim também tinha em seu poder 900 carros de ferro, o que na época representava uma grande força bélica. E o texto continua dizendo que Débora, profetisa, mulher de Lapidote, e que aconselhava o povo embaixo da palmeira, havia mandado chamar Baraque. E eu abro um parênteses aqui para dizer que, diferentemente do que se é dito, Débora não exercia a função de liderança. Débora, em momento algum, lemos que Débora foi ordenada pastora, que Débora exercia função de liderança militar. Não tem nada disso na Bíblia. Bom, voltando. Então Débora manda chamar Baraque e diz: olha, o Senhor ordena-te que convoque, junte 10.000 homens, suba ao Monte Tabor, e lá o próprio Senhor vai enviar Císera e a sua tropa com seus carros de ferro, e vocês irão lutar. E também o Senhor avisa que o próprio Deus dará a você vitória sobre esse povo, sobre essa tropa enviada pelo rei Jobim. E Baraque responde dizendo: eu vou se você vier comigo. Então Baraque não exerce uma masculinidade ensinada, determinada pelo Senhor, porque a masculinidade determinada pelo Senhor é uma masculinidade que exerce liderança, e essa liderança exercida com amor sacrificial, com proteção, com responsabilidade, com provisão. Não é isso que Baraque faz. Baraque coloca em risco Débora. Débora vai com Baraque, ela sobe ao Monte Tabor com ele, mas antes ela diz: olha, eu vou com você, mas saiba que não virá de suas mãos a honra dessa investida, virá das mãos de uma mulher. E o texto continua dizendo que eles lutaram, e que após Baraque ter subido com Débora, aquele povo, e tudo isso ter acontecido, o Senhor mandou uma chuva muito forte. E essa chuva provocou uma inundação ali naquele lugar, um lamaçal, que aqueles carros, os 900 carros de ferro, ficaram atolados. O Senhor, conforme havia prometido, deu vitória sobre aquele povo inimigo. E aí o texto continua dizendo que o comandante Císera, do povo inimigo, abandonou seu carro atolado na lama e fugiu. E foi procurar abrigo. E havia ali um homem chamado Éber. Éber, que fazia parte do povo inimigo. Ele tinha colocado a sua tenda ali próxima, onde estava acontecendo tudo aquilo. Éber era esposo de Jael, e é sobre Jael que eu quero falar agora. Eu quero dar ênfase à pessoa de Jael, a esta mulher, que exerceu algo incrível, com a importância ímpar nessa história. Jael
fazia parte do povo de Israel. Ela sabia o que estava acontecendo ali. Ela sabia quem era Císera. Ela sabia de tudo. E então, Císera bate lá na tenda de Jael. Jael, que era casada com Heber, a Bíblia não fala se ela tinha filhos, mas ela estava dentro de casa, exercendo as suas tarefas de casa. Jael, uma mulher simples, conforme tudo indica. E ela recebe Císera. Císera pede a ela água. Císera pede a ela para ficar ali. E ele fala, olha, se alguém bater aqui perguntando por mim, diga que não tem ninguém diferente aqui. Ela não só oferece água, como ela tira do odre leite, dá a ele, oferece coberta e ele dorme. Quando ele pega em sono profundo, Jael, que sabia estender tenda, porque era isso que ela fazia, eles moravam em tendas, ela pega uma estaca e ela pega o martelo e acerta a cabeça de Císera. E o texto diz que a estaca foi fincada com tanta profundidade que chega a encostar na terra. Veio das mãos de uma mulher simples a honra. Veio de uma mulher simples a honra da vitória sobre o povo inimigo. Então veja, enquanto o feminismo está dizendo que a mulher, para ser honrada, para se sentir realizada, precisa seguir a sua cartilha, falando que ela precisa ter olhos somente para a sua carreira profissional, a Bíblia conta uma história em que Deus honrou uma mulher simples, fazendo o que ela sabia fazer em sua casa, em suas tarefas domésticas, em seu cotidiano, em sua rotina. E é para isso que eu quero chamar a atenção agora. Que o Senhor honra as mulheres simples, assim como Ele honra mulheres como Débora, profetisa, juíza, que aconselhava o seu povo, assim como Ele honra a Febe, que citei no vídeo anterior, uma mulher que levou os escritos do apóstolo Paulo à igreja de Roma, que mais tarde tornou o livro de Romanos que temos em nossa Bíblia. O feminismo tenta desconstruir isso. O feminismo diz que uma mulher, para se sentir realizada, conforme a própria feminista Simone de Beauvoir afirmou, ela precisa experimentar todo tipo de sexualidade, com homem, com mulher, com criança, assim como a própria Simone fez e que acabou sozinha em sua vida, se sentindo vazia, abandonada. Ela viu que nada daquilo traria a ela ou trouxe a ela realização. O feminismo, por meio de Beth Friedan, também na segunda onda, diz que maternidade, casamento, cuidados com o lar, isso tudo é tão grave, tão perigoso quanto viver num campo de concentração. Um feminismo que tenta nos fazer rejeitar, que tenta nos convencer de que a mulher precisa rejeitar as escrituras, porque as escrituras são machistas. E aí nós temos um exemplo clássico da Elizabeth Stanton, da primeira onda, que diz que Deus foi machista para com as mulheres, porque criou primeiro o homem, depois a mulher, o que não faz sentido, porque se fosse assim, os animais criados antes teriam mais importância do que os homens. Então veja, o feminismo tenta convencer a mulher de que para ela se sentir realizada, ela precisa abandonar sua feminilidade. Ela não só precisa ser como um homem, mas ela deve ser o homem. Um homem, como se isso fosse possível. Tem a ideologia de gênero que o feminismo abraça e fica usando isso para nos colocar mentira, goela abaixo. O feminismo tenta convencer a mulher de que ela precisa rejeitar os filhos. A própria Simone de Beauvoir foi capaz de dizer que nenhuma mulher poderia ou deveria ter autorização para exercer maternidade. O feminismo tenta convencer a mulher de que o casamento entre um homem e uma mulher é um fracasso, é algo perigoso à mulher. E é por isso que nós temos aí uma luta, uma guerra infinita entre homem e mulher que não acaba, que nunca vai acabar, de acordo com o feminismo. Até porque o feminismo, além de rejeitar a Bíblia, o feminismo ignora a condição diferente de homem e mulher, e igual essa questão paradoxal, porque nós encontramos na Bíblia que homem e mulher são iguais em valor, são iguais em importância, mas são diferentes, eles exercem papéis diferentes, é a ideia da complementaridade. E nós sabemos também que lá em Efésios 5,
Nós lemos lá deveres, né, para homem, mulheres, esposo e esposa, indo lá no final do capítulo 5, o apóstolo vai dizer, grande é esse mistério, mas não é um mistério, ele não está se referindo ao mistério homem e mulher, casamento, ele está se referindo, grande é esse mistério, a respeito da representatividade do homem e da mulher no casamento, que representa Cristo e a sua noiva redimida por ele. Então veja, todos esses aspectos são ignorados pelo feminismo. E o feminismo vai dizer, olha, você pode ser o que você quiser. Inclusive, mulher, se você é mulher, você não só pode, como você deve ser um homem. A Monique Wittig, uma feminista também teórica, afirma que nem existe mulher, que isso aí é uma invenção masculina para que o homem possa oprimir cada vez mais a mulher. Não é isso que vemos na Bíblia. O que encontramos na Bíblia é um Deus que se preocupa com as mulheres, sejam elas simples, sejam mulheres que exerceram funções intelectuais. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo que o Senhor ama e o Senhor honra a todas as mulheres, sejam elas aquelas mulheres que abraçaram a maternidade com tanto amor, com tanto compromisso, seja aquelas mulheres que se dedicam em seu avanço intelectual. O Senhor ama e honra todos os tipos, todos os modelos, todas as versões de mulheres. Não deixe que o feminismo te ensine a rejeitar aquilo tão precioso, tão importante que o próprio Senhor criou para as nossas vidas. A vida em nosso lar, o casamento e os nossos filhos. Tudo isso significa e representa a base de uma sociedade equilibrada. E o que o feminismo quer é colocar caos na sociedade. O que o feminismo quer é nos convencer de que o nosso direcionamento, que as nossas escolhas devem ser determinadas pela bússola chamada feminismo. O feminismo que não se importa com as mulheres, nem mesmo no ventre ainda. O feminismo que ensina que as mulheres ainda no ventre devem morrer. É isso que ele ensina, mas a Bíblia não. A Bíblia ensina que toda a nossa feminilidade deve existir para a glória do Senhor. E assim como está em Tito, capítulo 2, versículo 5, as mulheres mais experientes devem ensinar as mais novas a amar os filhos, a amar o marido e também a cuidar de sua casa. A ordem do Senhor para o homem, a ordem primordial é que ele exerça liderança, e essa liderança seja com amor sacrificial, seja com proteção, seja com proteção. A ordem primordial de Deus para as mulheres em sua feminilidade é que elas cuidem do lar, do marido, do filho, mas isso não quer dizer que elas sejam proibidas de ajudar no sustento de casa. Algumas têm que sair e ajudar no sustento, outras precisam garantir o sustento em sua totalidade. As mulheres vivem realidades diferentes, mas seja qual for a realidade da mulher, o Senhor presente está. E a história de Juízes, todo o livro de Juízes, aponta para a necessidade de um Salvador. O homem, em toda a história da humanidade, precisou, continua precisando e sempre vai precisar de um Salvador. Nós temos um Salvador que se entregou na cruz por nós. Não para tornar possível a nossa salvação, para tornar possível e certa a nossa salvação. Nós temos um Salvador que nos conhece e que nos ama. E o nosso desejo é que a nossa feminilidade exista, toda ela, para a glória do Senhor.